Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é muito importante: dos recibos eleitorais. Antes de iniciar, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal e compartilhasse com seus amigos que têm interesse neste assunto aqui. É muito importante. Vamos lá, sem perder tempo. Dos recibos eleitorais. Candidato emite recibos eleitorais pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, SPCE, artigo 7, parágrafo 2º da Resolução 23.607 de 2019. Partidos. Os partidos emitem recibo de doação pelo Sistema de Prestação de Contas Anual, SPCA, artigo 7º, parágrafo 3º. Quanto ao recibo eleitoral, deverá ser emitido de toda e qualquer arrecadação de recursos. Quais são esses recursos? Os estimáveis em dinheiro, que podem ser através de empréstimos, cessões, inclusive próprios. Próprios de quem? Do candidato. Por meio da internet, no caso de arrecadação pela internet, chama sua atenção para que leia o artigo 26. A arrecadação pela internet deve respeitar os requisitos do artigo 26. Atentar-se também ao artigo 7º, parágrafo 5º. Doações com cartão de crédito, deverá ser emitido o recibo no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não confirmação da despesa do cartão. Atente-se a esta observação, pois não é tema fácil. Se você não estiver atento à obediência das regras, poderá levar à reprovação de suas contas. Vamos lá, continuando. As doações de recursos captados para a campanha eleitoral realizadas entre partidos políticos, entre partidos e candidatos e entre candidatos. É obrigatório a emissão do recibo eleitoral na forma do artigo 7º. O artigo 7º, parágrafo 4º da Resolução 23.607 de 2019, diz o seguinte: os recibos deverão ser emitidos em ordem cronológica, concomitantemente ao recebimento da doação. Então, peço que você tenha atenção, se organize, para que você não perca o controle. Para aprovação das contas, é manter uma organização dos trabalhos eleitorais, de toda a documentação que envolve as atividades eleitorais, ok? Seja organizado. O artigo 7º, parágrafo 1º, traz o seguinte: para as doações financeiras, não se exige recibo eleitoral. Devem ser comprovadas obrigatoriamente por meio de documento bancário identificando o CPF dos doadores, sob pena de configurar recebimento de receitas de origem não identificadas, prevista no artigo 32. Quer saber mais sobre o Rony? Vá até o artigo 32 e dê uma lida. No futuro, iremos gravar um vídeo falando exatamente das receitas de origens não identificadas, ok? É facultativo a emissão de recibos eleitorais nas seguintes situações: na seção de bens móveis, limitada ao valor de 4.000 por cedente, doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na conta de quem realizou o pagamento da despesa. Exemplo: prefeito X pagou despesa de uso comum com determinado vereador Y. Esse gasto será registrado na conta de prestação de conta do prefeito. O candidato a vereador, ele não precisa fazer o registro. Cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o 3º grau
para seu uso pessoal durante a campanha. Então, todos esses itens que eu falei, é facultativo a emissão de recibos eleitorais. Trago aqui uma importante observação. Os especialistas em direito eleitoral advertem para emitir recibo eleitoral de tudo, visando o maior controle das receitas em campanha eleitoral, pois é comum fazermos confusão entre a regra e sua exceção. Outro ponto importante é na hipótese de arrecadação de campanha pelo vice ou pelo suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais do titular. Portanto, se o vice-prefeito resolver arrecadar recursos para a campanha eleitoral, deverá utilizar os recibos eleitorais do titular. De acordo com o artigo 7º, parágrafo 9º, os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais, acima de tais limites, poderá implicar em multa de até 100% do valor em excesso. Só para relembrar-vos, o limite de pessoa física é 10% do valor bruto declarado anteriormente ao ano da eleição na declaração de imposto de renda. Portanto, muito importante também atentar-se aos limites de doação. Artigo 7º, parágrafo 10º. A dispensa de emissão de recibo eleitoral não afasta a obrigatoriedade do registro na prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes nos incisos 1 a 3 do parágrafo 6º. Conforme falamos, a questão da facultatividade dos recibos chama sua atenção para atentar ao artigo 7º, parágrafo 10º. No caso da dobradinha, não precisa, tá? Decorrentes do uso comum de despesas em materiais de propaganda eleitoral, conforme exemplo no item 2. Por fim, cabe destacar que os partidos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas contados do recebimento. No caso de financiamento coletivo, a famosa vaquinha online, o relatório deve ser encaminhado em até 72 horas a contar da data do crédito do recurso na conta doações para a campanha, efetuado pela entidade de financiamento coletivo, ou seja, a entidade arrecadadora contratada pelo candidato. E também você deve enviar relatório parcial, discriminando as transferências do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, contendo a indicação dos nomes, CPF, CNPJ de partidos ou candidatos doadores, especificação dos valores doados, a identificação dos gastos realizados e a indicação do advogado. Por isso, você tem que estar bem organizado com as documentações, extratos bancários, para que você possa atender a este requisito. Espero ter ajudado. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.